2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Feche seus olhos e vamos orar, porque nós somos dependentes do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui na sua casa nessa noite. É mais uma noite de ensino, ó Pai. Meu Deus, o ensino das suas palavras, da sua sagrada escritura. E eu sei, Senhor Deus, o quanto o Senhor, ó Pai, meu Deus, se alegra quando nós nos dedicamos a aprender mais da tua palavra, Pai. Meu Deus, eu sei, Senhor Deus, que o Senhor está em nosso meio. Meu Deus, me usa, Senhor Deus, para nos ensinar, ó Pai. Todos nós aqui somos alunos, o Senhor é o professor. Todos nós aqui somos servos, o Senhor é o Senhor. Meu Pai, por isso, Senhor Deus, fica à vontade em nosso meio, Pai. Fala conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Essa folha que eu entreguei para os irmãos, eu coloquei a seguinte pergunta: o que é um credo? Né? Porque quando a gente fala, vamos estudar o credo da Assembleia de Deus, a gente, por vir, às vezes, né, de uma cultura, né, a palavra credo para a gente tem uns significados meio estranhos, né? Mas, na verdade, a palavra credo, assim como confissão de fé, regra de fé, está escrito aí, são interpretações das Sagradas Escrituras, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou por uma denominação. É um conjunto de crença que é adotada por uma certa denominação. Todas as denominações, ela tem o seu credo, né, como documento oficial, né, se você for procurar, né, o estatuto da igreja, né, de todas as igrejas, né, seja da Assembleia de Deus, seja da Batista, da Quadrangular, ele é composto do credo. E o que é esse credo? É o conjunto de doutrinas que essa igreja acredita. Então esse documento é o conjunto de doutrinas, né, que a Assembleia de Deus acredita. E nós, como assembleianos, servos de Deus, que congregamos aqui, é o que também nós professamos. Talvez você ainda nunca tenha se deparado, né, de forma, né, sistemática assim, com cada ponto desse aqui, mas eu tenho certeza que no decorrer da sua caminhada você já ouviu falar de todos aqui. E nós vamos tentar, né, são 16 tópicos, nós vamos tentar passar para os irmãos, se o Espírito Santo permitir, cada um deles e em suas particularidades. A primeira coisa que a gente acredita aí, qual é, irmãos? Tópico 1, nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 14 ao 17, que é os textos que nós lemos. Então hoje, né, nós temos 16 tópicos aqui, hoje nós vamos meditar sobre o primeiro. Amém, meus irmãos? Cada um desses tópicos, irmãos, tem muita coisa a ser ensinada e muita coisa incluída, mas nós colocamos eles aqui de uma forma simplificada e resumida para os irmãos terem esse documento na mão. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse primeiro tópico, sobre a inspiração da palavra do Senhor. Primeira coisa, para a gente começar, quem aqui acredita que a Bíblia foi inspirada por Deus? Deixa eu ver.
Quem aqui acredita que a Bíblia é a única regra de fé que o cristão deve adotar? Deixa eu ver. Então tudo bem, então você já começou bem, louvado seja o nome de Jesus. E nós vamos estudar um pouco sobre a Bíblia, né, a inspiração da Bíblia, né, nós vamos estudar, né, o que a Bíblia é, qual o objetivo da palavra de Deus, né, e isso é importante para nós. Ah, pastor, isso aí eu sei, né? Vamos ver se você sabe. Se você sabe, amém, você me ajuda aí, né? Você pode me contribuir aí. Mas nós vamos todos aprender junto aqui. Eu também, eu vou ser sincero, irmãos, eu também tenho muita coisa que eu acho que eu sei. Aí quando eu começo a estudar, eu chego à conclusão que eu não sei é nada. Não é verdade. Quanto mais você estuda, mais você chega à conclusão que você não sabe nada e que você precisa estudar mais a palavra de Deus. Então nós vamos estudar aqui, vamos aprender juntos, né? Se assim o Senhor permitir, nessas terças-feiras aí. Como eu queria que tivesse bastante irmãos aqui. Mas, amém, irmãos, nós estamos tranquilos. Eu tenho certeza que tudo está no controle do nosso Deus. Meu irmão, a Bíblia que a gente tem na mão, ela é composta de 66 livros, os irmãos sabem disso, né? Divididas entre dois testamentos, né? O Antigo Testamento e o Segundo Testamento, que é o Novo Testamento. Alguns, né, eles falam, né, da primeiro tratado, segundo tratado, na linguagem teológica tem um monte de coisa, mas a gente divide entre Antigo e Novo Testamento. 39 livros em um e 27 no outro. E todos esses livros, irmãos, porque eles foram escritos por escritores diferentes, em épocas diferentes, né, com culturas diferentes, né, com condições, né, diferentes, cada um com as suas particularidades, mas o interessante é que foram cerca de 40 autores, mas mesmo tendo 40, né, melhor dizendo, autores, ela nunca perde, irmãos, a sua homogeneidade, nunca perde o seu foco central. Você vai pegar Gênesis, e se eu não falar para você que foram outros autores, e você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai achar o quê? É a mesma pessoa que escreveu, e realmente é. O escritor foi diferente, mas o autor é um só, o nosso poderoso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, a nossa Bíblia, né, ela, como eu estava dizendo, ela tem algumas diferenças das outras Bíblias. Eu até brinquei hoje em casa com a minha esposa, que quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma outra Bíblia, uma Bíblia da tradução romana, né, que minha mãe tinha me dado. Eu fui para a igreja evangélica e de repente eu me deparei, né, que era uma Bíblia diferente. Eu falei, não, eu quero a Bíblia dos crentes agora. Eu falava, eu quero a Bíblia dos crentes, que é diferente. Mas aí depois eu fui descobrindo por que era diferente, por que, né, ela se destoava da Bíblia que eu tinha antigamente, né? Que a Bíblia romana, ela difere da Bíblia, né, protestante, porque no Novo Testamento é praticamente a mesma coisa, ela se difere no Antigo Testamento, que ela tem alguns livros a mais, né, especificamente mais 7 livros. Esses 7 livros, né, eles foram retirados do cânon sagrado, né, quando aconteceu a reforma protestante, porque esses 7 livros, eles continham erros, né, históricos, geográficos, né, ensinamentos, né, tortuosos. Aí eles foram considerados como livro apócrifos. Quem já ouviu falar essa palavra? Apócrifos. O que significa apócrifos, pastor? Obscuros, porque os ensinamentos deles eram meio obscuros. Nesses livros, irmãos, se a gente ler, eu já tive a curiosidade e já li, né? Macabeus, já li Judite, já li alguns livros assim, eu achei, né, para conhecimento é legal, mas eles não têm inspiração de Deus. Nem os judeus, eles aceitavam esses livros. Eles foram inseridos
por causa da ortodoxia romana, para eles poderem se apoiar em algumas práticas pagãs que eles já tinham, né, durante a cultura deles. Então eram 7 livros, né, a mais. Se você pegar a sua Bíblia, né, ela tem 7 livros a menos do que a romana, é por causa disso, por causa dos livros apócrifos, que ensinava que tinha justificação pelas obras, que tinha mediação dos santos. Esses livros ensinavam a oração para os mortos, purgatório. Tem um livro, acho que se eu não me engano, é de Judite, tem um anjo lá que ensina o homem a mentir. É muita coisa, por isso que esses livros foram tirados, né? E a gente ficou com esses 66 livros, né, que são suficientemente, né, abençoados para trazer vida para a gente. Então vamos lá, irmãos. O que a Bíblia é? Primeiro, o versículo que nós lemos aí de 2 Timóteo 3,16. Fala assim, ó: toda escritura é divinamente inspirada. Fala assim comigo: divinamente inspirada. Sabe o que significa isso? Que toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Os autores só tiveram o papel, né, de escrever, mas quem inspirava eles nas Escrituras era o próprio Espírito Santo. É por isso que, né, os pregadores gostam de falar que a Bíblia, ela é o único livro que quando você lê, o autor está presente. Se eu pegar o livro do Augusto Cury, ou o livro do, né, não sei, de qualquer outro escritor e ler, eu vou ler e o escritor vai estar lá na casa dele. Mas se eu pegar a Bíblia e ler, o próprio escritor e autor, ele vai estar do meu lado, que é o Espírito Santo, e dentro de mim. Porque ela foi divinamente inspirada. Ou seja, é o próprio autor, aleluia, falando conosco. Dá ou não dá para você glorificar a Deus por isso? Ela é divinamente inspirada, ela foi soprada por Deus. Isso distingue ela das demais literaturas. Porque as outras literaturas, elas são fruto da mente e da inspiração do homem. Mas a Bíblia, ela é fruto da mente e da inspiração de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Quem pode ler para nós aí? 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Porque a profecia, está falando da palavra de Deus, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, como eu disse, como é que nós não podemos, né, como é que nós podemos ousar dizer que ela não foi inspirada por Deus? Pensa comigo, pensa, você é inteligente. 40 homens, um pescador, um rei, sabe? Diversas profissões, diversas ocupações, 1.600 anos de diferença de um para o outro. Vai pensando aí, 1.600 anos, de Gênesis, o primeiro escrito, até o último, que não foi Gênesis o primeiro escrito, mas isso é uma outra história. Do primeiro escrito ao último escrito, 1.600 anos. Pensa, irmãos, épocas, culturas, um era judeu, o outro, né, era gentil, o outro morava, irmãos, 1.600 anos de diferença, regiões diferentes, homens, uns letrados, outros, né, que não tinham letra, uns inteligentes, outros, né, que não tinham a ciência, mas a Bíblia, ela tem uma consonância, ela vai o mesmo tema, desenrolando o mesmo assunto, até Apocalipse. Pensa se não é a mão do Todo-Poderoso, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, ela é
divinamente inspirada. Quando você abre, sabe por quê, irmãos? Deus, ele é tremendo. Tem gente que vai sair daqui com desejo. Quando você abre isso aqui, irmãos, você está abrindo algo que é divinamente inspirado. Quando você lê, você não está lendo o gibi, você não está lendo um livro, você não está lendo, por mais bonito que seja, você está lendo a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo e que tem poder, irmãos. E que tem poder, e nós vamos chegar nessa parte do poder ainda. Não vou passar o carro na frente dos bois não, mas vamos aqui. Primeiro que ela é divinamente inspirada. Quem acredita nisso e agora tem base para dar glória a Deus aí? Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia vamos lá, 2 Timóteo 3:16, ela é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar. Primeiro, ela é inspirada. Segundo, ela é a palavra de Deus. Fala assim comigo, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, ela é a boca de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 3. Havendo Deus antigamente feito o quê? Falado. Isso significa que a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Apocalipse 21:5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Glória a Deus. Olha só, irmãos, já o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova, Jesus que está dizendo, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me mais: escreve, olha, presta atenção, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aí, irmãos, tem Êxodo, né? Eu marquei um monte de versículos, mas eu não vou citar, senão a hora. Em Êxodo, o Senhor falando para Moisés: escreve o que eu estou te falando. Ou seja, ela é a palavra de Deus. Em Jeremias, pega o rolo, Jeremias, e escreve tudo o que eu estiver te revelando. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quer saber, quer ouvir a voz de Deus, irmãos? Não tem outro caminho, irmãos, é a palavra de Deus. Não adianta ir lá para o Facebook e postar: Senhor, fala comigo, Pai, eu preciso ouvir a sua voz. Quer ouvir a voz de Deus? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É o verbo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia, ela é inspirada, ela é a palavra. E ela, como diz aqui, ela é a plena, né? Nós não está falando aqui, no tópico 1 aqui do nosso cremos, na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Plena. Acima de tudo, completa, total. Vou pôr mais uma aqui: suficiente, abrangente. A Bíblia, irmãos, ela é inspiração divina, verbal e plena da palavra e da vontade de Deus. Sabe o que significa isso? Eu vou falar aqui, você vai dar um glória aí. Ela é completa porque não falta nada. Dá para você glorificar a Deus por isso? Ela completa porque ela não necessita de nada para ajudar ela. Dá para você glorificar a Deus por isso? Ela é, irmão, suficiente, aleluia, porque ela não precisa de apoio para nada. Ela é suficiente para tudo na nossa vida. Irmãos, Gálatas capítulo 1, abre aí, Gálatas capítulo 1. Nós vamos rodar na Bíblia aí, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 1. Quando aqui fala que a Bíblia é completa, irmãos, sabe o que está querendo dizer? Que ela não precisa de apêndices. Vocês sabem o que é apêndice? Vocês sabem?
Não é aquela doença que dá aqui não, irmão. Calma, calma. Tem gente que já lembra da apêndice, né? Não, apêndice é quando você escreve um documento, TCC, algum documento oficial, e você quer acrescentar mais alguma coisa, você vai lá no final e acrescenta lá, apêndice, aí você coloca lá, olha isso. Não, a Bíblia não precisa de mais nada para completar ela. Eu sei que por aí, irmãos, tem gente que, né, tem algumas seitas, algumas religiões por aí, que tratam outros escritos, né, da mesma forma que tratam a Bíblia, mas não, irmãos, a Bíblia não precisa ser completada, irmãos, ela é completa, ela é plena, ela é suficiente, aleluia. E quando o homem tenta completar, olha o que diz em Gálatas 1:8 aí, olha aí que interessante, 1:8 e 9. Capítulo 1, verso 8 e 9. Mas ainda, todos acharam? Eu vou ler, tá? Mas ainda que nós mesmos, Paulo está falando, não é o Fernando, né? Não, é Paulo, o apóstolo Paulo, letrado, né, conhecedor do Antigo Testamento, fariseu, estudou tudo, conhecia. Ele está falando, olha, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que significa anátema, irmãos? Maldito. O que ele está falando? Quem acrescentar e quem anunciar qualquer outra coisa, porque a Bíblia é completa, ela não precisa de acréscimo nenhum. Qualquer que vier com a intenção de acrescentar mais alguma coisa, vocês podem considerar esse maldito. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Aí ele vai lá e fala, olha, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito de novo. Duas vezes, irmãos, o apóstolo Paulo fala, né, a igreja da Galácia. Por quê? Porque a igreja da Galácia, ela era alvo direto de pessoas, né, mal intencionadas, levando outro evangelho e tentando distorcer a palavra do Senhor. Então Paulo escreve para ele, olha, se eu, Paulo, né, que vocês consideram que, né, ajudei na fundação da igreja, que sou missionário, se eu falar outra coisa, vocês podem desconsiderar. Se um anjo aparecer, vocês podem considerar. Se qualquer um vier, vocês desconsiderem. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia é completa. Dá para você glorificar o nome de Jesus por isso? Aí vamos lá, irmãos, tem mais um texto que fala, Apocalipse 22:19. Apocalipse 22:19. 18, 19, melhor dizendo. 22, 18 e 19. Quem achou e pode ler para nós? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Sério, não é, irmãos? Aí pega, desculpa, eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou falar para os irmãos, que os irmãos sabem o que eu falo. Aí pega, né, alguns teólogozinhos de internet aí, e fica querendo acrescentar, tirar, não, que não é assim, que não é essa. Não, irmãos, Jesus, né, o apóstolo Paulo falou, olha, seja maldito, e aqui o próprio Jesus escrevendo para João falou, olha, qualquer um que arrancar, que tirar, que acrescentar ou diminuir, olha, esse será arrancado a sua parte da árvore da vida. Ou seja, é questão de salvação, irmãos. Então, irmãos, a Bíblia ela é completa. E no que encaixa a gente aqui, irmãos? Eu vou
No que encaixa a gente aqui, irmãos? Encaixa, irmãos, do nosso desleixo, às vezes, um pouco da palavra de Deus. Desculpa, eu vou falar a verdade. Porque, irmãos, nós vivemos um evangelho que nós, às vezes, colocamos as nossas experiências pessoais, às vezes nós colocamos, revelações, profecias. O Márcio falou uma palavra aqui, nesse ponto que eu quero chegar. Às vezes até acima disso aqui, ó. Verdade, irmãos. Nós estamos no culto de ensino e eu, como pastor de vocês, eu tenho que falar: nada está acima do ensino da palavra de Deus. Revelação pessoal nenhuma, experiência de ninguém pode ser maior do que o ensino da palavra de Deus. Ai, que eu vi um anjo, que eu fui, o Senhor me levou, estava dormindo para o inferno, aí eu vou lá, vou escrever as divinas revelações do inferno, e não sei o que, aí o outro vai lá, a divina revelação do céu, e essas pataquada toda aí, e a gente lê aquilo lá com gosto, e gosta daquilo lá, porque é místico, e a gente gosta do que é místico, e a gente coloca aquilo acima da palavra do Senhor. Mas não, irmão, ela é plena. A palavra do Senhor, ela não precisa de experiências pessoais nossas. Não, é porque o irmão revelou para mim que que o Senhor, ele falou que Deus é comigo. Irmão, eu não preciso, desculpa, irmãos, eu creio em revelação, eu creio em profecia, mas eu não preciso que a irmã Eli levante lá falando em língua. Desculpa eu usar a senhora, mas eu tenho que usar. Levantar aqui falando em língua e falar assim: olha, meu servo, eis que eu sou. Eu não preciso disso, irmão, porque a Bíblia diz para mim, aleluia, que o Senhor é comigo. Mateus 28:20, ela diz: eis que eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não preciso que o santo levante rodopiando num pé só, mas para vir falar para mim assim: olha, Deus escutou a sua oração. Eu não preciso, porque em Mateus 6 diz que se eu entrar e fechar a porta do meu quarto e orar, o Senhor que está no céu, Ele vai me ouvir. Mas a gente gosta desse show. Desculpa, irmão, mas a gente gosta. A gente gosta. Se eu estou pregando aqui a palavra aqui, não estou dizendo que graças a Deus eu estou vendo os irmãos atentos, mas às vezes a gente está pregando na palavra e a gente vê gente assim, ó, até babando no banco. Aí, irmãos, pega e começa, assim diz o Senhor. Aí pronto. Oh, glória. Aleluia. Oh, Deus. A pessoa estava dormindo, o olho dela fica igual de coruja, assim, ó. Não, é verdade, ela desperta, aí, não, pronto, aí fica, ai meu Deus, ai meu Jesus, ai, o Senhor está falando, olha, silêncio, aí, irmãos, Deus está pregando, desculpa, irmãos, é culto de doutrina, aí, irmão, está pregando, está um anda, conversinha, e vai no banheiro, e parece que a bexiga solta, e parece que comeu carne seca, quer beber água toda hora, aí vai, e vem, aí na hora que pega um pastor que começa a falar em línguas, e aí todo mundo, para o anda, parece que fecha a torneirinha lá embaixo, parece que a garganta já fica lubrificada de novo. Sabe o que é isso, irmãos? Desculpe, mas a verdade é essa. Nós estamos colocando outras coisas no lugar da palavra de Deus. Ela é plena. Ela é, irmão, suficiente. Ai, eu preciso sentir um arrepio na minha coluna aqui para mim saber que Deus está aqui. Irmão, você não precisa de arrepio em coluna nenhum. Deus está em nosso meio. Mateus 18:20 diz que onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente, aleluia. Não, que se eu não sentir aquele arrepio, sabe? Irmãos, calma aí, irmãos.
A palavra do Senhor ela é santa, ela é suficiente, ela é completa, ela é plena. E ela fala conosco, irmão, de uma forma especial e poderosa. Louvado seja o nome de Jesus, ela é divinamente inspirada, irmãos. O homem às vezes, irmão, quantas, eu não estou falando, calma, eu sou pentecostal, eu creio na atualidade dos dons espirituais, eu creio na profecia, tanto que eu fui pregar domingo na igreja, eu terminei de pregar uma missionária, não foi na sede, na igreja, foi na nossa sede. Aí a missionária veio e entregou um negócio para mim lá, ela falou que queria subir, ela entregou um negócio para mim, irmãos, no domingo. Foi ontem, né? Ontem o negócio aconteceu. Eu falei, meu Deus, eu creio, irmãos, eu creio. Mas nada é superior à palavra do Senhor. Nada. Qualquer profecia, qualquer revelação que não esteja em consonância à palavra do Senhor, não é de Deus. Não é de Deus. Ah, eu vou, Deus vai te levantar, varão. Deus vai te... O cara está tudo torto. Traindo a mulher, fazendo um monte de coisa, nem vou apontar para o santo não. Ah, sim, diz o Senhor. Irmão, essa profecia não é de Deus. Deus, irmãos, não tem duas bocas. Deus tem uma boca só e Ele fala uma palavra só. E o que você quiser saber tem aqui, ó. Para de ser, desculpe a expressão, forte, mas menino, menina, que daí vocês dão ibope para muitos charlatão, muitos que estão sendo usados pelo diabo. Ah, mas pastor, mas fala em língua, irmão. O diabo fala mais língua do que nós. Ah, pastor, mas revelou o meu número do RG. O que eu quero saber com o seu número de RG, irmãos? Não, que revelou, não sei o que, irmãos, qual o interesse de Deus de revelar o número do CPF do Márcio, para mostrar, Ele não precisa mostrar que Ele é Deus, irmãos, Ele é Deus e ponto final, aleluia. E a gente dá ibope para essas coisas, você entra lá, pega lá, né, que agora está na moda, as lives da internet lá, né, você pega lá, o cara está com a câmera no rodo, é tudo suado, tem uns que pegam uns cajados, jogam os negócios pro chão. Eu estava esses dias de madrugada, eu estava dando risada, irmãos. Ah, pastor, não pode tocar. Ô, irmão, a Bíblia nos dá direito de julgar sim, irmãos, e julgar esses falsos profetas, e nós não temos medo de se levantar como sacerdotes e dizer, irmãos, tem muito falso profeta que está enganando a muitos. Não fala nada de salvação, de pecado, de Jesus. Aí você coloca o seu nome lá. Ah, não, que é você, Márcio. Como que é o seu sobrenome? Márcio Nunes, que acabou de compartilhar aqui. É isso que eu vejo. Está vendo nada, irmãos? Então está na hora da gente, irmãos, não só não ser conivente com isso, mas também denunciar essas coisas. Sabe por quê, irmãos? Isso está colocando a palavra do Senhor em segundo plano. Mas não, nós estamos estudando aqui hoje a inspiração dela, e que ela é plena e ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ai, me tira uma palavra. Oh, irmãos, pastor, não me façam isso. Não me façam isso, não me façam passar vergonha. Ai, me tira uma palavra aí, varão, da revelação Chiquinho, da revelação Mariazinha, pelo amor de Deus, irmãos. Vocês querem ouvir a voz de Deus? Olha, leem a palavra de Deus. Caiu até o folhetim do evangelismo aqui, ó. Leiam a palavra de Deus. O Senhor fala, irmãos. Quantas vezes eu não precisava de uma resposta, não precisava de algo, estava com dúvida, indecisões, e a hora que eu debrucei-me, só que não é tão fácil, né, irmão? A gente quer sempre o caminho mais fácil, né? A gente sempre quer ouvir, né, aquilo que a gente quer, né? A gente quer algo que massageia, é gostoso, né? Massagear o nosso ego. Ai, é gostoso, Não, irmãos, mas não. Ouça a voz de Deus através da palavra de Deus. A gente está pregando, a pessoa está, desculpa a expressão,
Aí depois, vem para frente, pastor, ora por mim que eu preciso de uma palavra de Deus. Olha para esse crente que está do seu lado, dá um sorriso para ele e fala, faça-me o favor, né? O Márcio que sofre, porque os dois estão juntos ali, eu tenho que olhar para ele, irmão. Irmãos, a Bíblia ela é plena, ela é completa e ela é a revelação do Senhor. Dá para você glorificar a Deus por isso? E eu falo, irmãos, isso, sabe, sem medo de errar. Confira, leia. Quando alguém estiver pregando, por isso que eu sempre falo, fica com a Bíblia aberta, acompanha. O que está falando aí, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Irmão, quantas e quantas vezes, não que eu conheço muito, irmãos, eu não estou aprendendo demais, mas quantas e quantas vezes eu ouvi em púlpitos, pregadores, que os irmãos gostam, sabe? Não sei o que, ó, revelação, conhecidos nossos, falando alguns textos que você olhava assim e falava, isso aí não tem na Bíblia não, onde que ele tirou? Distorcendo o texto sagrado, citando versículos que não existem, e a gente, como a gente não lê, ele fala aqui, ó, está em Ruth capítulo 7, versículo, aí a gente não lê nem Salmo, né, que é o mais gostoso, né, vai ler Ruth, aí ele engana nós, mas acompanha, irmãos, a Bíblia diz que tinha um povo, que quando Paulo pregava, esse povo ficava assim, ó, deixa eu ver, não, tá certo, você falou, é verdade mesmo, Paulo, eles chamavam os bereanos, já ouviu falar dos bereanos? Tem algumas igrejas aí, né? A igreja de Bereia, já ouviu já algumas placas de igreja? Eram os bereanos. Eu marquei aqui, eu acho. Atos 17, marquei sim, Atos 17. Leia aí para você ver o que os bereanos. Quem dera Deus fizesse da congregação do paraíso uma congregação de bereanos. Louvado seja o nome de Jesus. Atos 17, 11. Meu Deus, a hora que é já. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Glória. Olha aí, irmãos, que interessante. Achou aí? Atos 17, marca aí para você imitar os bereanos. Eles estão falando aqui dos bereanos. Fala aqui, olha, o 10, eu vou ler o 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Era uma cidade, mandaram a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus ensinar. Aí olha o que fala dos bereanos. Olha, ora, esses foram mais nobres. A Bíblia considera eles como crentes nobres. Que nós sejamos crentes nobres. Sabe por quê? Por que considera? Do que os que estavam em Tessalônica, porque os que estavam em Tessalônica, tudo que falava eles abraçavam, né? Aí por quê? Porque de bom grado eles receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Todo dia, está pregando? Deixa eu examinar para ver se é verdade que esse camarada está pregando. Ô irmão, se você começar a fazer esse exercício, irmão, você vai se escandalizar, porque você vai pegar muitos que se dizem os bambambam, né? Os irmãos sabem, irmão, falando cada bobeira, irmãos, que não está na palavra do Senhor. Então, medite nela porque ela é completa. E coloca ela em primeiro lugar. Mas que a irmã me fez uma revelação. Deixa eu ver, bate com a Bíblia? Então eu recebo. Não bate, sai para lá com essa sua revelação aí. Não, mas é a irmã de oração, do jejum, pode ser, irmãos, até um anjo, não foi o que a gente leu aqui? A gente não leu que pode ser até um anjo, pode ser até um anjo, anátema, maldito. Nós não lemos? Mas é que é o irmão, é que é o pastor, é o pastorzão, irmão. Não, irmãos, a nossa autoridade, a pastor, a liderança espiritual, ela não pode, irmãos, passar por cima da autoridade da palavra do Senhor. Pode ser quem for, irmãos. Eu estou falando aqui, está filmando, pode colocar na internet. Irmãos, se irmão sair fora da palavra de Deus, eu não obedeço. Sabe por quê? Eu sou que nem os primeiros, falaram assim, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, irmão, seja um crente bereano.
Louvado seja o nome de Jesus. Já acabou o tempo, como é que nós faz? Irmãos, a palavra de Deus, ela é inspirada, né? A Bíblia, ela é inspirada, ela é a palavra de Deus, ela é plena, completa, suficiente. Louvado seja o nome de Jesus. E ela tem alguns objetivos. Quais os objetivos dela? Primeiro objetivo da Bíblia. Nos apresentar a Deus e apresentar para nós o plano de Deus para a raça humana. Aqui, irmãos, você sabe tudo sobre Deus. Quem é o nosso Deus? Quais são os seus atributos, né? O tamanho do seu poder, o que Ele é capaz, o que Ele abomina. Aqui você conhece tudo sobre Deus. E aqui também está, irmãos, o plano de Deus para toda a humanidade. Primeiro objetivo da Bíblia é esse: nos apresentar Deus e o plano de Deus para a humanidade. E que plano é esse, irmãos? Qual é o principal objetivo da Bíblia, irmãos? Salvação. Nos mostrar o caminho de volta a Deus, que foi perdido lá no Éden. E que caminho é esse, irmãos? Jesus, foi Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Toda a Bíblia, irmãos, ela fala de Jesus, do plano de Jesus, e o que Jesus fez, e o que Jesus irá fazer. Eu sei que tem um monte de outras promessas, mas, irmãos, a promessa central da Bíblia é essa. Tanto, irmãos, que qualquer teólogo sério, qualquer estudante sério, qualquer pastor sério, qualquer crente sério que você perguntar qual é o plano de Deus, ele vai falar. Qual é o objetivo principal da Bíblia? Ele vai falar: apresentar a Deus e o plano de salvação de Deus. Tanto que o João 3,16, ele é considerado o versículo central da palavra do Senhor. E o que diz em João 3,16? Sem abrir aí, você tem que saber isso, pelo amor de Deus. Aleluia. Não. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Para Jesus, irmãos, é para Jesus. Não é negócio de prosperidade, não, irmãos. É salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, me aguenta mais 10 minutinhos para nós terminar? Só esse tópico, senão depois, sexta-feira, a gente tem que voltar. Ela tem o objetivo de nos apresentar a Deus, o plano de salvação do Senhor. Ela fala da onde a gente veio, quem nós somos, para onde nós vamos, né? Tem as perguntas filosóficas, né? Quem eu sou, para onde eu vou, né? A Bíblia, ela responde tudo isso aí. Da onde a gente veio da onde, irmãos? Aleluia! A gente é quem, irmão? Quem nós somos? Para onde nós vamos? Isso aqui é a Bíblia, irmão. Ela fala para nós, né, na nossa íntegra como ser humano. Outro objetivo dela, ela nos ensina e nos dá regras para a nossa vida. Tudo o que nós precisamos, irmãos. O nosso manual de sobrevivência está aqui, ó. Tudo, irmãos, tudo. Na nossa saúde, na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, irmão, no nosso comportamento, irmãos, tudo, os relacionamentos, família, irmão, tudo está aqui na nossa vida espiritual, tudo tem aqui. O manual do fabricante, quem fabricou nós foi Deus, e todo fabricante, quando fabrica alguma coisa, ele põe um manual. Você pode comprar um foninho no camelô lá, que esse foninho ele vai vir com um manualzinho assim. Se você comprar no camelô vai ser em chinês, né? Mas vai vir com um manualzinho lá. Não, você pode comprar um carro 0 km, ele vai te dar o manual do carro, dizendo das peças, o que você faz quando acontecer isso, o que você não pode fazer. Olha, você tem que usar esse lubrificante, você não pode.
Tudo tem um manual, irmãos. E a Bíblia é o nosso manual. O que você pode fazer, o que você não pode, aonde você pode andar, aonde você não pode andar, onde você deve colocar a mão, onde você não deve, como que você deve reagir a certas circunstâncias. Tudo tem aqui, irmãos. Oi? Aí, ó, até vai comprar, tem aqui, irmãos. Pega ali, irmãos, Provérbios, você vai ver, irmão. É cada chicotada na gente, irmão, nas coisas do cotidiano. É o nosso manual de sobrevivência. O manual do ser humano é isso aqui, ó. Palavra de Deus. Por isso que eu falo, eu vou lá no horóscopo. Eu vou lá no, ver o que eu tenho que fazer. Vou lá no Google, o que eu tenho que fazer, irmãos? Vai aqui, ó. Olha o seu Google aqui, ó. Olha o doutor Google seu aqui, ó. É a palavra de Deus. É porque, irmãos, mais uma vez eu faço, sabe, antes. Infelizmente, a gente sempre quer o quê, ó? O caminho mais fácil. E nessa muita gente tá, ó, caindo cada vez mais. Irmãos, a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. A Bíblia é o nosso manual de comportamento. Eu vou repetir de novo. A Bíblia é o nosso manual de comportamento. Nela, como Deus quer que a gente anda, está escrito. Quais atitudes que nós devemos tomar. Qual que é a nossa postura como filho de Deus. Está tudo aqui, irmãos. Nosso manual de comportamento. Manual de comportamento e ética. Dentro da empresa, você não entra, às vezes, dentro da empresa, toda empresa tem o seu manual de ética, né? Aqui é o manual nosso de ética e comportamento. Como que você deve se comportar. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, para nós encerrarmos, só mais 2 objetivos aqui. Não, o último objetivo. O último objetivo que eu queria citar da Bíblia, que ela tem o objetivo de regrar a nossa fé. O que a gente leu aí, irmãos, no tópico primeiro aí, do nosso credo? Na inspiração, nós cremos na inspiração divina, verbal, plenária da Bíblia Sagrada, e que ela é a nossa única regra infalível de fé, prática para a vida e o caráter cristão. Irmãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé. Não é a Bíblia e o livro do autor que eu gosto, não, é a Bíblia. A regra de fé, onde estão as doutrinas que nós devemos seguir, está aqui. Estou falando de doutrina, tá? Não é de ensinamento, não é de costume, não. Estou falando de doutrina, ensinamentos bíblicos. Irmãos, ela diz o que é a verdade de Deus para nós. Ela nos mostra em que nós devemos acreditar. Ela nos mostra, os ensinamentos e as promessas verdadeiras. Foi Jesus quem disse em Mateus 24:35. Os céus e as terras passarão. A terra passará. Mas as minhas palavras não hão de passar. Então, irmão, a Bíblia é a nossa única regra de fé. Esses dias eu estava lendo lá um estudo sobre os adventistas. Eles têm lá, aquela profetisa deles lá, a Ellen White lá. Os livros dela, eles tratam da mesma forma que a Bíblia. O que aquela mulher escreveu é mesmo peso da Bíblia. Não, nós não. A nossa única regra de fé está aqui. Sabe o que significa isso? Se a Bíblia dizer sim, é sim. E se ela disser não, é não. Mas o tempo está mudando, as coisas mudaram. Não, a Bíblia ela é atual, irmãos. Eu sempre digo essa frase, eu vou dizer de novo. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair depois da manhã. Irmãos, ela é atual, ela é a nossa regra de fé. Os tempos, a cultura muda, o pensamento, o padrão moral vai descendo, mas a Bíblia ela é imutável. Sabe o que eu estou dizendo aqui, irmãos? O que é pecado no Japão é pecado aqui também. O que é pecado lá, era pecado lá, nós estamos no século 21, que era pecado lá no século 18, ela é pecado hoje também e vai ser pecado até Jesus voltar. O que é certo, era certo lá. Então, por mais que o padrão do mundo esteja assim,
nós ainda temos a regra e nós não abrimos mão dela. Ah, mas é normal lá fora, mas para nós não, nós temos a regra de fé que nós seguimos, que é a palavra do Senhor. Não dá para você glorificar ao Senhor Jesus por isso? Ela é a nossa regra de fé. Foi o que eu falei com os jovens no dia que a gente reuniu aqui. Eu falei, primeira coisa que eu preciso saber, a Bíblia é a sua única regra de fé? Eles falaram, então daqui para frente a gente continua. Porque a gente está misturando, irmãos, muitas coisas. Muitas informações. E nós não podemos absorver nada disso. A única coisa que nós devemos absorver é a palavra do Senhor como regra para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu vou fazer só aqui um resumo. A Bíblia ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, ela é plena, completa, suficiente. Ela tem o objetivo de nos apresentar a Deus e o plano de salvação. Ela tem o objetivo de nos dar regras para a nossa vida, né? Tanto a nossa vida pessoal como a nossa vida comportamental. E ela é a nossa única regra de fé. É isso que está dizendo nesse tópico primeiro. Você entendeu agora? E a Bíblia ela tem poder, irmãos. Eu vou repetir de novo, a Bíblia ela tem poder, irmãos. Eu falei aqui no começo que ela é diferente das outras, né, das outras escrituras. Ela é diferente, né, das outras coisas. Sabe por quê? Porque ela foi inspirada por Deus e ela tem poder, irmãos. O poder da Bíblia, irmãos, nenhum outro livro tem. Sabe por que ela tem o poder? Louvado seja o nome de Jesus. Porque ela é uma espada. Aleluia. Em Efésios 6, quando o apóstolo Paulo fala, olha, vocês têm que se revestir da armadura de Deus. Na hora que ele fala da Bíblia, ele fala, olha, revestir. E a espada da verdade, que é a palavra do Senhor. Então ela é espada, ela é poder, irmãos. Aí o Senhor vai falar em Hebreus 4:12. Vamos ler, irmão, para nós terminar. Agora nós estamos terminando mesmo. Hebreus 4:12. Eu vou ler com os irmãos, para os irmãos saírem daqui dando glória a Deus e com vontade de ler a Bíblia. Hebreus 4:12. Glória a Deus. Primeiro, ela é poder porque ela é a palavra, ela é a espada. Segundo, ela tem poder porque ela é penetrante, irmãos. Aleluia. Aonde a palavra humana não chega, a Bíblia chega. Aonde o psicólogo não chega, a Bíblia chega. Aonde o remédio não chega, a Bíblia chega. Aonde, irmãos, o médico não consegue alcançar, a Bíblia consegue alcançar. Aonde o psicólogo não consegue acessar, a Bíblia acessa, irmãos. Aleluia. Olha para você ver aí, aleluia. Hebreus 4:12, olha que coisa gostosa de ler, irmãos. Se não é para dar glória misturado com aleluia e sapatear. Louvado seja o nome de Jesus, porque a palavra de Deus ela é viva. Oh glória. E eficaz. Duas qualidades da palavra do Senhor, ela é viva, ou seja, ela traz vida, e ela é eficaz, irmãos, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma, aleluia, da alma e do espírito. Ela vai, irmão, até as juntas e as medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem, aleluia. Ela é poder, irmãos, ela é viva, ela é eficaz. Por isso nós não deixamos de falar dela, de pregar ela, ainda que ninguém acredite, ela chega onde nós não podemos chegar.
pregue a palavra, fale da palavra, e deixe que ela mesmo vai chegar. Ô irmão, nós vamos ter que ler outro versículo aqui, Isaías 55:10, nós vamos ter que ler para nós encerrar. Eu nem ia ler aqui, mas veio aqui o Espírito Santo. Isaías 55:10, você pode ficar de pé depois aí, em nome de Jesus. Olha aí que coisa linda, irmãos. Isaías 55:10 e 11. Todos acharam aí? Todos acharam? Vamos ler? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva, a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra e fazem produzir, aleluia, e brotar e dar semente ao semeador e o pão que comem. Olha aí, irmãos, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Feche seu olho, coloque sua Bíblia aí, vamos orar, irmãos. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Essa palavra, ela tem poder, irmãos. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Aonde eu e você não chega, ela chega. Aonde nós não conseguimos tocar, ela toca. O que nós não podemos mudar, ela muda. Aonde a gente não consegue transformar, ela transforma. Aonde, irmãos, nós não conseguimos prosperar, ela prospera. Sabe por quê? Ela é a palavra de Deus. E ela não volta vazia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Oh, Jesus, eu sinto a Tua presença, Espírito Santo. Oh, aleluia. Terei, narabá, naragá, subedaragai. Nos perdoa, Senhor Deus, de muitas das vezes nós negligenciarmos a Tua palavra, Pai. Oh, meu Deus, nos perdoa da gente às vezes fazer pouco caso da Tua palavra, Deus. Nos perdoa, Senhor Deus, às vezes a gente duvidar do poder da Tua palavra, Deus. Às vezes os anos se passam, Senhor Deus, e a gente fica, Senhor Deus, meio que acostumado, Senhor Deus, em ler, e às vezes nós não damos a devida atenção que a Tua palavra merece, Pai. Que essa noite sirva, Senhor Deus, de despertamento para nós, ó Deus, para nós nos tornarmos amantes da Sua palavra, Senhor Deus. Porque ela tem poder, ó Deus, para mudar aquilo que nós não conseguimos mudar, ó Deus. Ela chega, Senhor Deus, aleluia, aonde nós não podemos chegar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, que esse ensinamento fique escrito na tábua do nosso coração. Meu Deus, nos leve em paz, nos leve em segurança para os nossos lares. Nos dê um final de noite, Pai, e assim, Senhor Deus, que nós ficarmos, meu Pai, mastigando essa palavra durante a noite, que nosso subconsciente fica, meu Deus, invadido por essa palavra dessa noite. Isso venha fazer, meu Pai, em nós uma mudança interna. Meu Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, Pai, mesmo com poucos, meu Senhor Deus. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor está presente, porque a Tua própria palavra nos garante a Sua presença. Meu Pai, leva o Seu povo em paz, debaixo da Sua potente e poderosa mão, é o que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus.